Templo Shaolin que você conhece hoje é uma fachada. Como vimos nos vídeos anteriores, ele é uma empresa bilionária. Um parque temático vigiado pelo Partido Comunista Chinês. Mas em 1992, o sistema treinou um homem que se tornaria seu maior pesadelo. Um monge de elite da 34ª geração, escolhido a dedo para mostrar ao mundo a força da China. O que eles não sabiam é que este monge estava planejando o maior golpe de mestre da história das artes marciais. Sim, o que poucos sabem é que nos anos 90, um dos seus monges mais famosos tomou uma decisão que mudaria essa história para sempre. Ele não apenas deixou Shaolin, ele decidiu nunca mais voltar. Eu sou o Shifu Will Lip Zushan e vou contar para vocês essa trajetória de vida deste grande Shifu. A verdade dói, mas ela liberta. Ele não queria apenas ensinar o Kung Fu. Ele queria salvar a alma de Shaolin de uma farsa política. Hoje você vai conhecer os detalhes reais, nunca contado da fuga cinematográfica do Shifu Shi Yanmin. Como ele enganou a segurança nacional e por que o abade CEO do Templo Shaolin o odeia até hoje. Shi Yanmin, ele nasceu com o nome de Duan Zhenshan em 1964. Nessa época, a China passava pela grande fome. Ele viu 2 irmãos e uma irmã morrerem de subnutrição. Seus pais, desesperados para que o último filho sobrevivesse, o levaram ao Templo Shaolin aos 5 anos de idade. Lá ele não encontrou monges meditando em paz. Ele encontrou um regime de treinamento brutal. Ele dormia amarrado em árvores para não cair, quebrava pedras com a cabeça e desenvolveu a habilidade da camisa de ferro. E em 1985 ele se tornou garoto propaganda ao ganhar o Campeonato Nacional de Artes Marciais. O governo logo percebeu que tinha uma arma de marketing nas mãos. Enquanto Shi Yanmin treinava 10 horas por dia, ele via o templo mudar. O governo começou a cobrar ingressos muito caros. Monges eram obrigados a seguir roteiros políticos. Yanmin dizia: o templo virou uma gaiola de ouro. Ele sentia que se ficasse ali, o verdadeiro Kung Fu Shan morreria. E a oportunidade surgiu em 1992. Nessa época, o governo chinês organiza a primeira turnê de monges pelos Estados Unidos para mostrar o poder. E Yanmin é o líder da equipe. Ele sabia que aquela era a sua única chance. Agora vem comigo para esse plano audacioso. Sim, durante semanas ele fingiu ser o monge mais leal. Ele passou boa parte do tempo estudando os mapas dos Estados Unidos escondido. Ele não contou para ninguém da equipe, pois sabia que havia espiões do governo escondidos entre os monges. São Francisco, última noite de turnê. O hotel está cercado por seguranças chineses. Yamin espera até as 2 da manhã. Ele não leva malas.
apenas uma troca de roupas e o que tinha no corpo. Ele pula a janela lateral, corre pelas sombras até a rua principal. Então ele para um táxi. Não fala uma palavra em inglês. O taxista olha para aquele homem de cabeça raspada e roupas estranhas. Yamin tira do bolso um panfleto do próprio turnê Shaolin e aponta para a foto dele. E depois aponta para o horizonte. Ele precisava sumir antes do sol nascer. Nessa fuga, ele se escondeu em um porão em São Francisco por dias, sem comida, apenas meditando e esperando a poeira baixar. O governo chinês entrou em pânico. Poxa, perder o monge principal em solo americano era uma humilhação diplomática sem precedentes. Agora, o detalhe pouco contado sobre Xi Jinping foi que quando ele decidiu ficar nos Estados Unidos, depois da turnê da delegação Shaolin, a situação dele foi extremamente difícil no começo. Ele chegou a passar por momentos como não falar inglês, não ter dinheiro, depender de ajudas de alunos e amigos e viver de forma simples, até conseguir abrir o seu templo antes de fundar o USA Shaolin Temple. Ele passou por um período praticamente recomeçando do zero. Mas a liberdade, como nós sabemos, ela carrega um preço. Quando Xi Jinping decidiu não voltar para a China, ele também deixou para trás tudo que conhecia: templos, irmãos de treino e a segurança de uma vida monástica. Agora em Nova York, ele era apenas um homem sozinho em um país estranho. Ele não falava inglês, não tinha dinheiro e não tinha um tempo. E foi nesse período difícil que nasceu a ideia de criar algo que nunca havia existido antes: um templo Shaolin no coração do Ocidente. Ele chega em Nova York e abre o Templo Shaolin de Nova York, em um loft caindo aos pedaços em Manhattan. O Tangshan. Nos anos 90, quando o templo em Nova York ainda era pequeno, muitos artistas começaram a se interessar por Kung Fu e a filosofia Shaolin. Um deles foi o famoso Rixá. Rixá já era fascinado por filmes de Kung Fu e cultura Shaolin. Quando conheceu Xi Jinping, começou a treinar com ele e a frequentar o USA Temple. Rixá contou em uma entrevista que o treinamento com Shifu Jinping não era apenas luta. Ele ensinava coisas como disciplina mental, meditação, filosofia Chan, controle da respiração, e isso influenciou diretamente a essência do Wu-Tang-Chan, que ficou famoso por misturar hip-hop, filosofia oriental e referência Shaolin. Ami Topo Sifu, this is your student Chan. I want to say happy birthday to you, and I want to say thank you for the things you have taught me. One of the most important things that you taught me, Sifu, is the power of controlling our destiny. I remember you coming and telling me that one day you're going to build the USA Shaolin Temple. And years later, you completed that task. And that always inspired me. I recall telling you that I'm going to go to Hollywood and make movies. And I've done that, Sifu. I've come to Hollywood and I make movies, and it's from your teachings, your Shaolin skill, and your personal life that inspires me. So I want to say thank you. Ami Tofo, many years of blessings. Milhares de fãs começaram a pesquisar o Kung Fu. O templo em Nova York ficou conhecido no mundo inteiro.
Ou seja, um monge Shaolin acabou influenciando uma das maiores culturas musicais urbanas dos Estados Unidos. Ele começa então a ensinar o Kung Fu real, o Kung Fu da vida real. Ele choca os puristas, ele bebe cerveja, ele come carne e diz que o corpo é o templo, mas não uma prisão. Agora vejam essa curiosidade. Shi Yanmin é convidado para nada menos do que ser testado pelos cientistas do programa Super-Humanos de Stan Lee. Esses cientistas, eles buscam encontrar super-humanos, pessoas que são super-humanos, para provar que os heróis que ele cria nas histórias em quadrinhos, eles são reais, além de fictícios. E ele foi testado. Os cientistas testaram o soco dele e o resultado, a força de um acidente de carro concentrada em 2 nós de dedos. Isso provou que, longe da corrupção da China, ele mantém a técnica pura. This is your pounds of force. You're all the way over 700. You're at 772 pounds of force. Wow. Yes, and a very high number. I mean, these are numbers that we see elite boxers achieving, and these are people that just perfect that one punch. 772 pounds of force definitely could cause an injury. Next up is a strike he calls the explosive force. 3, 2, 1, strike! So what makes the explosive force explosive? Body moves. See? So basically, the punch starts in your toe From toe all the way all the through. way through. Oh, wow. Wow. See? Whoa. So on that explosive punch, Yeah. you actually had 12 millimeters of deflection. So it was a lot more deflection than what we saw with the first punch. So if I was to stand there without one of those pads, what kind of injury would I get? Well, I'm definitely not going to let you do that because you definitely could get injuries. You could get rib fractures, you could get heart contusions, lung contusions, very severe injuries. Shi Yanmin is generating a lot of power for his size. Finally, he'll demonstrate the 1-inch punch, made famous by Bruce Lee. All right, which one are you going to show us? I never knew if it was possible or not, but we're about to put it to the test. Inch power. So what is inch power? Inch power is basically the 1 inch from my fist to my body. Agora a grande virada na ideologia de Shi Yanmin aconteceu quando ele decidiu que não seria mais um monge vitrine do governo chinês. Para ele, as 250 regras monásticas impostas no templo Shaolin de Henan não era caminho para a iluminação, mas sim correntes de controle social político. E após a fuga dele em 1992, Yanmin abandonou abertamente o celibato e as restrições alimentares severas e passou a afirmar que o budismo Chan é sobre liberdade da mente e não sobre o que você come ou com quem você dorme. Diferente dos monges que ficam na China sob o olhar do Partido Comunista, Shi Yanmin construiu uma vida comum nos Estados Unidos. Ele se casou, teve 2 filhos, um casal. Algo estritamente proibido para monges que seguem a linha oficial de Pequim. Ele se tornou conhecido por frases polêmicas, como dizer que beber cerveja ou comer carne não afeta o seu Kung Fu, pois a intenção está no coração e na disciplina do seu treino, e não no prato. Essa postura é o que mais irrita a cúpula do templo Shaolin na China. Enquanto o abade Xiou Shi Yangxi mantém uma fachada de santidade enquanto é investigado por corrupção,
Yamin prefere ser visto como um homem comum, um pai de família, provando que o Kung Fu real pode e deve fazer parte da vida moderna sem algemas de dogma que ele considera ultrapassados e hipócritas. Xiamin afirma que as regras que proíbem comer carne e álcool em Shaolin foram distorcidas. Segundo ele, no Shaolin antigo, os monges guerreiros precisavam de proteína para aguentar os treinos brutais e as batalhas. Xiamin diz que o governo chinês reforçou o vegetarianismo para tornar os monges mais submissos e frágeis fisicamente. Praticamente o que é feito aqui no Brasil, onde tudo é liberado, dejetos químicos brutos são liberados na nossa água para deixar a população frágil, fraca e submissa ao próprio governo. Pois você fraco, sem força nenhuma, você acaba se tornando submisso ao governo. O Shifu Xiamin sempre fala: se você é um guerreiro, você precisa de combustível. O Buda não se importa com o que está no seu estômago. Ele se importa com o que está na sua mente. O consumo de carne e álcool como um protesto diferente, como outros monges que ficam se escondendo, Yamin fez questão de ser filmado bebendo cerveja ou comendo carne. Ele chama isso de treinamento sem barreiras. Ele acredita que se um monge é derrubado por um pedaço de carne ou um copo de bebida, então o treinamento dele é fraco. Em várias entrevistas para a revista Black Belt, ele afirma que as 250 regras são bobagens, nonsense, criada para controlar pessoas, não para libertá-las. Este é o ponto onde ele mais ataca a farsa do templo Shaolin na China. Agora vamos entender tudo isso que o Shifu Xiaoyin está falando e ver dentro do contexto dos ensinamentos de Siddhartha Gautama. Eu sei que muitos de vocês podem estar criticando por não conhecerem a verdade dos ensinamentos do Siddhartha Gautama. Vamos ver o que o Siddhartha Gautama tem a dizer sobre isso. De acordo com os 3 tipos de carne limpa presente no Jivaka Sutra, Majjhima Nikaya, nós temos o Buda, Siddhartha Gautama, versus a regra de fachada. Para quem acusa Xiamin de não ser um monge autêntico porque ele come carne, eu trago aqui a prova documental do próprio Buda, no contexto sagrado Jivaka Sutra. Neste sutra, o Buda foi questionado exatamente sobre isso por um médico chamado Jivaka Kumarabaka. O discípulo perguntou ao Buda: mestre, dizem que o Buda come carne de animais mortos, que foram mortos especificamente para ele, para o senhor, é verdade? A resposta do Buda foi uma aula de bom senso que o templo Shaolin moderno ignora para manter as aparências. O Buda disse que o monge pode sim comer carne, desde que ela seja limpa em 3 aspectos. Primeiro, se o monge não viu o animal ser morto. Segundo, se o monge não ouviu o animal ser morto. E se o monge não suspeita que o animal foi morto especialmente para ele. Ou seja, se a carne foi comprada no açougue ou já estava lá, o monge não apenas pode, como deve aceitar o que lhe é oferecido, para não gerar conflito e trazer simplesmente alegria ao seu anfitrião. O Buda ensinou compaixão, não fanatismo
dietético. Quando Shifu Xiaoming senta para comer com seus alunos no Brooklyn, ele aceita o que está na mesa. Ele está sendo mais fiel ao Buda original do que os monges na China, que seguem vegetarianismo estrito apenas por decreto do governo e medo de punição. Xiaoming entendeu que o desapego real é não ser escravo nem da carne, nem da regra que proíbe a carne. Ele quebrou a farsa da santidade para viver a verdade da compaixão. Enquanto que o Abade Siou vem de uma imagem de pureza milenar que o próprio Buda nunca exigiu. Agora, o monge desertor vive a liberdade que o Kung Fu sempre prometeu. Compreendo. Você não é um monge. Você não precisa obedecer às nossas regras. Vamos? Ei, mestre. Para mim, você também deu duro. Precisa de carne forte. Como monge budista, é um pecado para mim comer carne. Eu não posso aceitar. Não se preocupe com isso. Ninguém vai saber. Vamos. Nós gostaríamos de comer coisas diferentes, gostosas. É isso mesmo. Não queremos mais arroz e água. É isso mesmo. Então vamos comer um pouco. Mestre, isso significa que quebramos todas as regras? Carne e vinho não machucam se Buda estiver em seus corações. O Buda não se importa com essas coisas, desde que sempre façamos o bem. Eu entendo. Carne e vinho não machucam se o Buda estiver nos nossos corações, o irmão Sim já sabe. A resposta do Shifu explica que o que importa não é o que entra pela boca, mas a pureza do coração e a intenção da ação. Ele dá permissão, dizendo que em tempos de guerra e para proteger o que é justo, a saúde e a força física dos monges são prioridades. Então, vinho e carne passam pelo estômago, mas o Buda permanece no coração. Agora, o que você não sabia é que a origem real dessa frase não é apenas do filme. Ela é atribuída a Ji Gon, monge iluminado da dinastia Song, famoso por quebrar todas as regras, beber, comer carne, tudo isso para ensinar que a verdadeira iluminação está na compaixão e na liberdade, não no ritual vazio. O monge em questão é Ji Gon, também conhecido como Dao Ji, que viveu durante a dinastia Song do Sul entre 1130 e 1209. Ele é uma das figuras mais amadas da China e ficou conhecido como o Buda vivo ou monge louco, justamente por seu comportamento rebelde. Pois quando Ji Gon era criticado por outros monges por comer carne e beber vinho, ele respondia com o famoso dístico: vinho e carne passam pelo estômago, mas o Buda permanece no coração. O filme usa uma figura histórica para justificar por que os monges guerreiros podiam quebrar regras em nome de um bem maior. Agora, que uma coisa seja justa, Shifu Xiaoming é o Ji Gon moderno, o monge que prefere a sujeira do mundo real e a honestidade de ser pai e comer carne do que a pureza falsa dos muros de Shaolin controlada pelo governo. Já o governo chinês e o Abade Siou do Templo Shaolin usaram o filme do Jet Li
de 1982 para fazer marketing e atrair turistas, mostrando que os monges rebeldes que comiam carne para salvar o império, mas na vida real o que eles queriam era tentar cancelar o Shifu Shi Yanmin por viver exatamente essa mesma liberdade. Eles amam o monge que come carne na tela do cinema porque gera lucro, mas odeiam o monge que come carne na vida real porque não aceita ser controlado pelo sistema. O Mitofu